pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, uma live praticamente surpresa, porque eu comecei a divulgar, decidi fazê-la hoje, meio-dia que eu comecei a divulgar, então muitas pessoas ficaram sabendo assim de última hora, verdadeira live surpresa aqui para vocês, onde nós vamos estar conversando sobre alfabetização no autismo e deficiência intelectual. Eu sou Liliane Reis, eu sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicóloga, especialista em educação na perspectiva do ensino estruturado para autistas, pós-graduanda em ABA e tenho um curso de aperfeiçoamento e método das boquinhas, sendo autora de 2 jogos de leitura, que são os jogos Lince de Leitura de Boquinhas e Maratona de Leitura de Boquinhas. Então sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo, à nossa live. Vão dizendo de onde é que vocês estão falando, de onde é que vocês estão me vendo. Vão mandando aí aviãozinho, manda pelo menos 5 aviãozinhos aí para chamar outras pessoas para a live, para a gente estar conversando sobre esse tema tão importante que é a alfabetização. Se a alfabetização já é um tema tão importante, então vamos pensar ainda nessa alfabetização na educação inclusiva, alfabetização para pessoas com autismo e deficiência intelectual. Eu tenho certeza que essa é uma live imperdível nessa quarta-feira à noite. Obrigada aí pelos coraçõezinhos, manda coraçõezinhos aí pra gente se esse tema te interessa, se esse é um tema importante. Manda me dizer aqui nos comentários de onde é que você está falando. Manda também me dizer se o áudio tá bom, se o vídeo está bom, para poder a gente ir começando aqui nesse bate-papo, tá bom, pessoal? Nesse bate-papo, onde nosso objetivo é conversar sobre esse tema tão importante. Nós estamos no início do ano letivo, então começando o ano de 2024, e eu tenho certeza que essa é uma angústia de todo educador, seja ele clínico, no meu caso eu trabalho só em clínica, né? Eu trabalho no consultório, ou seja um educador de sala de aula, ou se você é pai, se é mãe, então a alfabetização interessa a todos nós. E o educador, então, interessa desde a educação infantil e por todo o processo de educação, né, pessoal? Afinal, a alfabetização é um processo contínuo. Então, nós estaremos conversando aqui sobre esse processo de alfabetização e, principalmente, como alfabetizar pessoas com autismo e deficiência intelectual. Me contem aí de onde é que vocês são, vão colocando aí nos comentários para eu poder ir acompanhando e saber até onde nós estamos chegando. Vão me dizendo aí, pessoal. Até que eu preciso saber de vocês, se vocês estão me ouvindo, tem bastante gente entrando. Vão me dizendo aí de onde é que vocês estão falando, ok? Estão me assistindo, tá? E nós vamos começar a falar, né, sobre alfabetização no autismo e DI. Primeiro eu quero perguntar a vocês, né? Vocês têm dificuldade em alfabetizar pessoas com autismo e deficiência intelectual? Nós não estamos necessariamente falando de autismo com deficiência intelectual, mas o que nós vamos falar aqui vai ser importante tanto para pessoas com autismo sem deficiência intelectual associado, com deficiência intelectual associado, pessoas com deficiência intelectual, mas que não têm autismo, e também pessoas com transtornos de aprendizagem, tá, pessoal? Tem casos de dislexia que são bem graves e casos mais leves também. Qualquer transtorno de aprendizagem que interfere na leitura e na escrita, com certeza, conversar sobre alfabetização no autismo e DI vai estar englobando também essas questões. Olá, Marcela, seja bem-vinda, muito obrigada, aqui minha conterrânea. Eu perguntei de vocês e não falei de onde é que eu tô falando, né, pessoal? Eu estou falando de Valença, na Bahia, tá? Então, me falem aí, esse início de ano, se para vocês é um desafio pensar em alfabetizar na educação inclusiva. Alfabetizar pessoas com autismo, eu digo que é um grande desafio, e para mim foi buscar aprender sobre autismo, buscar aprender sobre a alfabetização de autistas, me tornou uma melhor alfabetizadora em todas as áreas. Afinal, eu sempre falo que pessoas com autismo, eles têm déficit na interação social e na comunicação. Então, por eles terem déficit em interação social e em comunicação, o processo de aprendizagem muitas vezes se torna mais complexo, mesmo para aqueles que não têm deficiência intelectual, inclusive para aquelas pessoas com autismo que têm uma cognição normal ou até com características de altas habilidades. Então, o autismo em si, por conta da dificuldade de interação social e dificuldade de comunicação, acaba se tornando
um grande dificultador também no processo de aprendizagem da leitura e da escrita, mas também é um grande campo para nós aprendermos e estudarmos e assim conseguir alfabetizar toda e qualquer criança que tenha condições neurológicas possíveis, ok? E aí a primeira pergunta que sempre me fazem quando a gente fala em alfabetização no autismo e deficiência intelectual, as pessoas me perguntam o seguinte: mas Eliane, toda pessoa com autismo ou toda pessoa com deficiência intelectual vai poder se alfabetizar? E a resposta é não, gente. Alguns níveis de deficiência intelectual, eles podem realmente comprometer o cérebro de tal forma que não consiga alcançar a alfabetização. Porém, eu digo a vocês que com abordagem adequada, essa é a mínima quantidade de pessoas com autismo. A maioria vai poder sim alfabetizar. A maioria das pessoas com deficiência intelectual, dependendo do nível de deficiência intelectual, vão poder se alfabetizar. Muitas vezes essas pessoas não se alfabetizam porque elas não têm acesso à metodologia adequada, ok? Então, com a metodologia adequada, elas conseguem se alfabetizar. Então, nós vamos falar o seguinte, né? Nós vamos pensar que a alfabetização ou a não alfabetização não é apenas uma barreira dificultadora da pessoa. Às vezes, nós como educadores, nós temos a barreira por não termos a metodologia adequada. E é sobre essas questões metodológicas que nós vamos falar hoje. Quando nós falamos da dificuldade de comunicação no autismo, pense que a leitura e escrita, ela também é uma comunicação. Então, se a pessoa geralmente tem dificuldade em comunicação em linguagem, ela vai ter dificuldade em leitura e escrita. E essa dificuldade, ela é muito mais ampla do que apenas o processo de codificar e decodificar letras. Até porque, gente, a gente fala muito o seguinte, que a alfabetização é um processo de codificação, que seria escrita, né? Transformar aqueles códigos, juntar aqueles códigos para formar um determinado som que representa uma palavra. Por exemplo, os códigos BOLA, quando junta, forma o significado bola. Então, isso seria codificação. Como a decodificação, que seria o processo de ler ou transcrever ou ver esses símbolos e transformar esses símbolos em sons e em significado, que seria o processo de leitura. Porém, quando nós falamos, né, de forma simplista que alfabetizar é decodificar ou codificar, na verdade isso é um processo simplista, tá? Por que é simplista? Porque o processo de ensino do nosso alfabeto é muito mais do que um código. Então, nós não temos um código alfabético, nós temos um sistema de escrita alfabética. Então, é muito mais complexo. Então, quando nós falamos em alfabetização, muitas vezes, e ainda bem que a escola agora realmente se popularizou, todas as pessoas ou devem ter, ou a maioria tem acesso à educação, à escolarização, acesso ao aprendizado da leitura e da escrita. Então, com essa popularização da alfabetização, muitas vezes a gente acha que se alfabetizar é um processo simples, mas não é. A alfabetização ela é um processo complexo. A gente está falando justamente desse sistema, para vocês entenderem como é complexo pensar nesse sistema, ou como é complexo para o nosso cérebro aprender a compreender esse sistema e usar esse sistema de forma efetiva, tá? Primeiro, porque o nosso cérebro, não existe uma área específica de leitura e escrita. Quando a gente pensa em leitura e escrita, a gente está falando de um cérebro que está trabalhando como uma orquestra, onde várias áreas do cérebro, ou muitas áreas do cérebro, elas precisam estar trabalhando como uma engrenagem, fazendo uma correlação certinha para poder a gente conseguir ler e escrever. É um processo, não é uma área só do cérebro, são várias áreas cerebrais ali envolvidas no processo de leitura e de escrita. E por que é que são várias áreas? Quanto mais a gente pensa que é sistema, a gente vai ver que tem mais áreas ali do cérebro envolvidas. E eu vou explicar a vocês por que é que no nosso processo de alfabetização, o sistema de escrita, nosso sistema de escrita é um sistema e não apenas um código. Eu gosto de dar o exemplo com a placa de trânsito. Placa de trânsito é um código, ok? Então, se eu vou pegar aqui uma ampulheta aqui do jogo Maratona para explicar para vocês melhor.
Não, vou pegar aqui porque a ampulheta dos dois lados são iguais, eu vou pegar o controle. Então, gente, isso aqui é um controle remoto. Vamos pensar que isso aqui é uma placa de trânsito, né? Que essa placa, ela tá virando aqui a setinha para a esquerda. Então, essa setinha, se a placa, às vezes, que infelizmente é muito comum, né, na nossa sociedade, aqui no Brasil, vai que um vento bateu e a placa virou. A placa virou, quando você olhar para essa placa, você vai conseguir entender que ela está mandando você para a esquerda, tá? Mesmo ela tendo virado. Isso é um código, ok? Isso aqui seria... E o nosso cérebro, ele aprende, desde muito pequeno, a fazer essas transferências, tá, gente? Então, aqui é um controle remoto. Se eu pego um controle remoto assim, 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 de cabeça para baixo, de qualquer lado, o meu cérebro vai pensar o quê? Meu cérebro vai entender que é um controle remoto. Eu tô com um copo de água aqui na minha mão. Eu não posso virar ele porque tá cheio de água. Mas o copo vai ser um copo, independente se ele está para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Só que o que acontece com o nosso sistema de escrita? O que acontece com a letra B, por exemplo? Então, a letra B, se ela está para uma posição, ela tem um sentido, ela codifica um determinado som, que é o som B. Só que se o B estiver para o outro lado, ela já vai codificar um outro som. Já não vai ser mais B, vai ser D. Se ela estiver virada de ponta cabeça, ela já vai ser o P. O P, ou pode representar, se está virada para o outro lado, o Q. Então, observe que um mesmo traçado, se ele muda de posição, ele representa um outro som, ou tem outro significado dentro dessa codificação desse sistema. Então, esse processo é um processo complexo para o nosso cérebro, porque desde muito pequenos a gente aprendeu que, independente da posição, aquela figura que nós estamos olhando é a mesma. Na leitura e na escrita, a gente vai ter que aprender que o sistema pode modificar de acordo com a posição. E isso é uma das grandes dificuldades que pessoas com dislexia, por exemplo, vão ter no processo de aprendizagem do nosso sistema de escrita. Então, muitas vezes, quando a gente trabalha o sistema olhando ele apenas como código, nós não vemos a complexidade que esse código ou esse sistema apresenta. Um outro exemplo, que não é só nas letras, né? B, P, Q e D. Mas, por exemplo, quando a gente tem o S entre vogais, ele muda o som. Quando ele está depois de uma consoante, então se o S está entre vogais, ele vai ter o som do Z. Mas se ele está entre consoantes, ele vai ter o som do S. Então, observe que são organizações de um sistema e não apenas de um código. Porque nós estamos falando, por exemplo, se nós falamos do som S, nós estamos pensando que esse som, ele pode ser codificado de diversas formas. Ele pode ser codificado com a letra S, ele pode ser codificado com a letra C, ele pode ser codificado com a letra C, com a cedilha, ele pode ser codificado até como um X. Então, como eu saber quando é que eu uso alguma ou qual dessas letras? Então, observe o quanto que é complexo. Além do processo de aprender a codificar e decodificar nesse sistema, nós vamos precisar aprender regras ortográficas, nós vamos precisar aprender contextos, as regras complexas, irregularidades da língua. Nem todos os sons vão ser, nem todas as letras vão ser aprendidas de acordo com o seu som. Então, observe que é muito mais amplo do que a gente simplifica e acha que alfabetizar é algo simples e que apresentando letras a criança vai seguir adiante, ou apresentando textos já prontos. Existem abordagens como o método global que se coloca que apresenta o texto pronto e a criança ali vai começar a criar a sua hipótese e fazer o seu processo de alfabetização. Algumas crianças, diga-se de passagem, a minoria, conseguem fazer isso, mesmo que ela não tenha transtorno de aprendizagem. E se essa criança tem um transtorno de aprendizagem, se ela tem um quadro de deficiência, uma deficiência intelectual ou um quadro de autismo, sendo que ela pode ter o autismo associado também a um transtorno de aprendizagem, então esse processo vai se tornar muito mais difícil e, quiçá, quase impossível para essa criança. E aí, muitas vezes, o problema da criança aprender não é a criança em si, ou a dificuldade cerebral que essa criança aprenda, mas essa dificuldade está muitas vezes também em nós que ensinamos,
porque nós estamos ensinando de uma forma que não necessariamente aquele cérebro aprende. Então, para a gente pensar em alfabetização no autismo e DI, a gente precisa construir essa ideia, que o nosso construir ou saber, né? Que o nosso sistema de escrita não é apenas um código, ele é um sistema complexo. E que para aprender, eu preciso da orquestração cerebral de várias áreas cerebrais trabalhando ao mesmo tempo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu também preciso saber e lembrar é que a alfabetização ou a dificuldade de alfabetização do outro, ela pode não estar relacionada apenas, e na maioria das vezes não está, só com a dificuldade do outro. Ela pode estar vinculada também com a nossa dificuldade de ensinar ao outro, ou de ensinar de acordo com como aquele cérebro aprende. Então essas duas coisas eu quero que fique bem claro para vocês aqui, quando a gente começa a falar sobre alfabetização ou como alfabetizar no autismo e deficiência intelectual. Entendendo essas duas coisas, aí a gente vai chegar justamente nessa questão da metodologia, da abordagem. Eu comentei aqui com vocês sobre o método global. Então, existem várias pesquisas científicas que demonstram que o método que realmente é eficaz no processo de alfabetização é o método fônico. Isso por quê? Porque nós temos poucos estudos ainda no método fonoviso-articulatório, mas hoje, cada vez mais, a abordagem, na verdade não é o método, né? Mas a abordagem fonoviso-articulatória vem crescendo, porque com certeza, posso garantir a vocês que essa realmente é a forma ou a abordagem que faz com que pessoas que tenham algum transtorno de aprendizagem ou tenham alguma deficiência, elas consigam aprender. Por quê? Quando a gente fala no sistema fonoviso-articulatório, nós estamos falando em abordagem multissensorial. Então, quando muitas vezes a gente está ensinando a criança, a gente muitas vezes, por exemplo, método global se foca muito na forma visual, né? Então a gente apresenta o visual e a criança tem que decodificar no som. Quando a gente apresenta só o método fônico, a gente muitas vezes está focando na audição. E o que acontece no caso de pessoas com transtornos de aprendizagem ou deficiência? No caso de pessoas com autismo mesmo, nós sabemos que a maioria das pessoas com autismo, elas podem apresentar déficit no processamento auditivo central. Elas têm dificuldades de linguagem. Então, se a alfabetização é pautada no método fônico, o que é que vai acontecer? Pessoas que têm déficit no processamento auditivo central, que não é a audição, tá, gente? É a compreensão como o cérebro decodifica essas informações. É muito mais complexo. Então, a pessoa pode ouvir bem, mas pode ter um déficit no processamento auditivo central. Então, essas pessoas que estão sendo alfabetizadas apenas pelo método fônico, elas estão sendo alfabetizadas justamente por uma via sensorial de acesso da informação, onde ela tem maior dificuldade. E daí o que acontece? Ela não aprende. Se nós temos uma aprendizagem muito mais visual, também, se a pessoa tem maior dificuldade no visual, ela não vai aprender. E o que é que as pesquisas mostram? As pesquisas mostram que o nosso cérebro aprende qualquer coisa quando ele tem mais áreas cerebrais sendo estimuladas simultaneamente. Então, como é que eu vou ter mais áreas cerebrais sendo estimuladas simultaneamente? Quando nós temos mais áreas sensoriais do nosso corpo sendo ativadas ao mesmo tempo, nós vamos ter uma aprendizagem mais eficaz e mais significativa. E quando a gente fala em pessoas que têm transtorno de aprendizagem ou têm alguma deficiência, nós vamos pensar em um cérebro que pode ter uma ou mais áreas sensoriais que podem ter dificuldade. Então, quando você trabalha multissensorial, primeiro, você vai pegar todas as áreas sensoriais, ou seja, pela neuroplasticidade, você pega o cérebro vai buscar o caminho que ele tem maior facilidade e ele vai pela neuroplasticidade conseguir buscar aprender. Então, nós vamos, como se a gente estivesse pegando os atalhos que o cérebro pode nos permitir, né, de uma linguagem mais simplista. Então, a abordagem multissensorial, você vai estar dando, e ao mesmo tempo você vai estar dando uma enxurrada de informações ao cérebro como um todo, o que vai fazer com que se consolide a aprendizagem de forma mais efetiva. Então, para alfabetizar pessoas com autismo e deficiência intelectual, com certeza, a abordagem fonoviso-articulatória ou a abordagem de alfabetização multissensoriais, elas são muito mais eficazes.
E muitas vezes a nossa escola ainda está muito focada no processo de memorização de sílabas. Então, memorização de sílabas, reconhecimento de letras, nomeação de letras, saber sequência alfabética. E aí eu tenho uma coisa para contar para vocês. Todas essas abordagens ou metodologias de alfabetização que eu falei aqui para vocês, nenhuma delas alfabetiza de verdade. Você sabia disso? Pois é, então muitas vezes a gente está usando estratégias que são estratégias ineficazes. E não só ineficazes, essas estratégias elas podem inclusive induzir ao erro. E a gente pode estar ensinando o erro à criança e depois a gente mesmo vai querer consertar e dizer à criança que está errado, né? Já pensou sobre isso? E aí tem bastante gente entrando, vão me dizendo aí de onde é que vocês estão falando, o que é que vocês estão achando de tudo isso que eu estou falando para vocês, se faz sentido. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês já tiveram uma criança que parece que você ensina algo para ela, ela parece que aprende, mas logo depois parece que ela esquece? E aí você diz, como assim? Ontem ela sabia, né? E agora ela já não sabe? Ou então você ensina uma letra e quando ela aprendeu, ou tá ótimo. E aí quando você ensina uma outra letra, ela desaprende a anterior. Já teve esse caso? Esses casos são bem típicos de crianças com deficiência intelectual. Não estou dizendo que é para você fechar diagnóstico só com esse sintoma, tá? Mas isso acontece muito na deficiência intelectual. E aí, me conta aí, vocês já tiveram casos como esse? Da criança que parece que aprendeu e logo depois parece que ela desaprendeu? Ou ela aprende uma letra e logo depois ela esquece quando você ensina outra? Conta pra mim. Vou beber uma água aqui enquanto vocês digitam. Já chamou outras pessoas para virem para a live conversar comigo? Manda aí aviãozinho para pelo menos 5 pessoas, para a gente ir conversando aqui, pessoal. Vamos lá? E aí? Já tiveram essa dificuldade? Me falem aí se vocês são pai, mãe, se é professor, se é psicopedagogo. Uma das grandes demandas, uma das maiores demandas da psicopedagogia é a alfabetização, tá? Então, eu tenho mais de 20 anos de consultório e, com certeza, a alfabetização é uma das maiores demandas de consultório. As dificuldades de matemática, isso é engraçado que quando a gente fala no cotidiano, né? A gente pensa logo o quê? Que geralmente parece que existe mais dificuldade de matemática do que dificuldade na alfabetização. Porém, as demandas de consultório são muito maiores para a alfabetização. Inclusive, é muito mais comum, isso eu posso falar pela experiência, pelos meus registros, que a gente tenha pessoas, eu ouço muito mais pessoas falando que a criança apresenta dificuldade na alfabetização e consegue até ir melhor na matemática do que na leitura e na escrita. Claro que existe também aí uma questão também social, porque muitas vezes eu também tenho casos que a família diz que a pessoa não tem dificuldade na matemática, mas é por conta de a gente aceitar, aceitar entre aspas, um desempenho mais baixo na matemática do que na alfabetização, né? Já que a gente tem um processo que geralmente se entende a matemática como algo mais complexo do que a alfabetização. Porém, as duas andam assim casadinhas, porque muitas vezes a gente vai ter crianças, quando a gente tem números a partir dos decimais, 31, 45, então muitas crianças que têm dificuldade na leitura, elas podem ter dificuldade em identificação desses números, nomeação desses números, porque esses números eles agora são 2 símbolos que se juntam para formar um outro símbolo. Então crianças que têm dificuldade nessas junções simbólicas, elas podem ter apresentar dificuldade na matemática e na alfabetização, na leitura e na escrita, e muitas vezes a gente associa com uma dificuldade só de matemática e não sabe que pode ser a dificuldade de leitura e escrita que está interferindo no desenvolvimento matemático. Sabiam disso? Manda aí para mim, manda aí me falar. Se vocês sabiam, como é a situação de vocês
se vocês têm, se você é professor, se você é pai, mãe, se o seu filho, se o seu aluno, se você é psicopedagogo e tem casos de dificuldades na alfabetização, na leitura, na escrita, não só na aprendizagem da alfabetização mais simples, mas nesse processo também de, à medida que vai aumentando a complexidade, né? De dificuldades ortográficas, de produção e interpretação de texto. Então, me falem aí. E lembrando, pessoal, que quando nós estamos falando aqui de alfabetização no autismo e DI, independente dos transtornos e quadros de deficiência, tenho certeza que essas abordagens que ajudam o processo de alfabetização de pessoas com transtornos de aprendizagem, com pessoas com deficiência, elas vão ser extremamente eficazes em pessoas neurotípicas e vai fazer com que a aprendizagem de uma pessoa neurotípica se torne muito mais rápida, né? Então, se a gente consegue alfabetizar uma pessoa com deficiência com uma abordagem correta, uma abordagem multissensorial, então com certeza essa mesma abordagem sendo usada com pessoa neurotípica, essa pessoa vai alfabetizar muito mais rápido. E nós temos também no nosso sistema de ensino muitas crianças que apresentam alguma dificuldade na alfabetização e que pode não ter transtorno nenhum, mas ser questão de abordagem metodológica. Isso pode acontecer, ok? E essa abordagem, quando a gente fala da abordagem multissensorial, nós estamos aqui trazendo uma abordagem que vai ser eficaz para toda e qualquer criança. Então, me falem aí de vocês, de onde é que vocês estão falando. Tragam suas perguntas, seus comentários, manda coraçãozinho aí para poder eu saber que vocês estão assistindo, que vocês estão gostando. Manda aí essa live para 5 pessoas, para poder essas pessoas virem para cá, conhecerem o nosso trabalho. Aqui na nossa página a gente trabalha com alfabetização, educação inclusiva, psicopedagogia. Então esse é o nosso foco de trabalho, tá? Então eu já falei para vocês, primeiro, né, pensando em como alfabetizar as pessoas com autismo e deficiência intelectual. Então eu falei para vocês sobre a questão de ver é necessário entender o nosso sistema de escrita como um sistema e não apenas um código. Entender que o nosso cérebro ele precisa trabalhar em orquestração para que essa aprendizagem aconteça. Para poder trabalhar em orquestração, a gente tem que trabalhar com abordagens multissensoriais, ou seja, ao mesmo tempo estimular as várias áreas do sistema sensorial, então a audição, a visão, o tátil, né, as sensações sinestésicas. Então nós temos que trabalhar com os vários sentidos ao mesmo tempo, para poder aí a gente conseguir fazer com que a gente tenha uma alfabetização multissensorial, estimulando o cérebro nas várias áreas ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que eu recebi hoje, inclusive, e eu já tive casos, na verdade meu filho também foi um caso como esse. Uma criança que aparentemente, quando você apresenta o material vai fazer uma avaliação de leitura escrita, parece que ele é pré-silábico. As letras estão ali escritas totalmente aleatoriamente. Porém, quando você vai observar essa pessoa, meu filho era assim, no início da alfabetização dele, se eu falasse para ele, por exemplo, B-O-L-A, ele ia e dizia, é bola. Agora, se eu apresentasse escrito bola, ele não conseguia decodificar. Ou se eu pedisse para que ele escrevesse, ele ia escrever com letras totalmente aleatórias. E parecia que ele era pré-silábico. Hoje eu recebi um adolescente de 13 anos, não alfabetizado, e com um quadro bem parecido com o que aconteceu com o meu filho. Então, é uma pessoa que troca muito as letras. Então, ele troca porque se você não trabalha na alfabetização, no caso, uma criança com transtorno de aprendizagem, provavelmente uma dislexia mais severa, então se você apenas trabalha com a memorização, o que é que esse menino faz? Tinha lá D-O, aí ele leu Tó, ele não leu Dó. Então, a leitura dele é totalmente incompreensível. Se você apenas ouve, você não consegue entender. Agora, como eu estava ali com o olhar de especialista, olhando, acompanhando a leitura dele, eu vi que ele estava fazendo junção consoante e vogal. Só que ele troca demais. E por que ele troca? Porque o cérebro ele não está mandando a informação correta. Por que o cérebro não está mandando a informação correta? Porque provavelmente essa pessoa aprendeu apenas a memorização silábica, mas ela não foi estimulado o cérebro para que ele percebesse
qual é a articulação correta e qual é o som correto quando ele vê aquele determinado símbolo. Então, quando a gente trabalha a articulação correta, você vai estar ali também trabalhando para que o cérebro memorize essa articulação. Então, eu falei no caso do dó, que a criança leu tó. Se ao ver esse código D, você ensinou que você vai fazer uma articulação. Você não ensinou só que a letra é D e D com O é dó. Não, porque ali ele memorizou que D com O é dó. Só que será que quando ele vê a letra D, o cérebro vai lembrar do dó? Então, muitas vezes, se você trabalhou só pela via auditiva ou só pela via visual, isso não vai acontecer. Então, nós temos uma área no nosso cérebro chamada área de Broca. Essa área é responsável pela articulação dos sons. Então, se você treina essa articulação, você fixa a memorização de qual articulação que acontece quando você vê, por exemplo, a letra D, que é o som D. Então, se você vê esse som e você associa com a articulação, quando você vê a letra, o seu cérebro vai, pela estratégia mnemônica, que é a estratégia de memória, vai fazer com que a zona de Broca ative essa articulação. E isso vai fazer com que diminua essas trocas. Então, mas para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a alfabetização multissensorial. Alfabetização que vai envolver não só o treino fonológico, tá? Não é só o treino fônico do D. Você vai também trabalhar a articulação, a percepção da articulação, a percepção sinestésica do som, do corpo ao fazer o som daquela letra, fazendo com que o cérebro tenha uma enxurrada de informações neurais para que realmente a aprendizagem aconteça. Falando assim, você vai dizer, poxa, Liliane, isso parece que é muito difícil. Mas eu tenho um segredo para vocês. Não, gente, a alfabetização multissensorial, a alfabetização fonoarticulatória, ela não é difícil de você colocar em prática. Ela é muito mais fácil e muito mais agradável, inclusive. Então, você como educador, você sente um prazer enorme. Primeiro, porque ela geralmente é lúdica, afinal, se você está trabalhando de forma multissensorial, você vai ter várias vias sendo ativadas, não só no seu aluno, no seu paciente, mas em você. Então, ela é uma estratégia lúdica. Ela é uma estratégia lúdica também, porque você vai muitas vezes usar o seu corpo também relacionando com a aprendizagem. E também, principalmente, você vai ver o resultado. E o resultado é algo que nos dá um prazer imenso. Quando você, primeiro, tem confiança em você, que você vai pegar um determinado caso e você vai conseguir ter o resultado que aquela pessoa espera, que aquela família espera, que aquela criança espera, que você espera. Então, você vai ter segurança no que você está fazendo, e isso é maravilhoso, essa sensação de segurança, como também a sensação de quando você consegue, né? Isso é bem comum acontecer. Na semana passada mesmo aconteceu comigo mais uma vez, de alguma criança que muitas vezes ela, quando a gente faz a avaliação, tem muita dificuldade. Quando a gente começa a apresentar a alfabetização multissensorial, ela vira para mim e diz assim, agora eu entendi, agora faz sentido. Então, muitas vezes você vê a expressão da criança, diz assim, meu Deus, agora tá fazendo sentido o que antes não fazia sentido. Às vezes é até adolescentes, viu, gente, que já estão até numa série mais avançada, mas são adolescentes que têm muitos erros ortográficos, e quando nós vamos ver, né, quando nós vamos começar a trabalhar dentro de uma visão de alfabetização multissensorial, reabilitando os erros ortográficos, a pessoa parece muitas vezes que é como se ela nunca tivesse visto aquele conteúdo antes. E ela diz assim, agora eu entendi, agora sim, agora faz sentido. Isso já aconteceu na minha prática várias vezes, tá? E é isso, gente, que aí eu faço um convite para vocês, né? Estou aqui justamente buscando disseminar essa informação, disseminar a importância da educação inclusiva, disseminar que a educação inclusiva é possível, que a alfabetização dentro do quadro de deficiência intelectual, de um quadro de autismo, de um quadro de transtorno de aprendizagem, de uma dislexia severa, ela é possível, desde que você tenha a abordagem metodológica adequada. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, vocês vão ver isso muito mais, de forma muito mais aprofundada no curso Alfabetização para Autismo e Deficiência Intelectual. Eu estou com a turma aberta, as aulas já começam agora na segunda-feira, 26, 27 e 28.
curso Alfabetização no Autismo e Deficiência Intelectual. Nesse curso, nós vamos aprofundar tudo isso aqui que eu tô falando para vocês. O que é o sistema de escrita alfabético, como funciona esse sistema de escrita, como a gente introduz cada uma das letras, cada uma das vogais, cada uma das consoantes, cada uma das dificuldades ortográficas no nosso aluno com autismo, DI ou transtornos de aprendizagem. Então você vai aprender como fazer esse passo a passo. Que, como eu falei, às vezes falando aqui com vocês parece que é muito complexo, mas quando eu vou ensinar vocês, vocês vão ver que não é tão complexo assim, ao contrário, é muito mais agradável, muito mais fácil de ensinar do que muitas vezes abordagens que a gente usa por aí e que não tem o efeito que nós gostaríamos. Então, o curso vai ser pela Simpla, as inscrições estão abertas pela Simpla e nós estamos com um desconto especial, ok? Nós estamos com desconto especial, estamos com um grupo VIP. Nesse grupo VIP, nós estamos disponibilizando lá um cupom de desconto. Então, assim, o curso, na verdade, gente, já está com um preço super especial, né? O valor do curso hoje, da inscrição, é R$180 apenas, gente, R$180. E você ainda pode dividir em 12 vezes no cartão. E se você entra lá no grupo VIP, você vai ganhar o cupom de desconto, com desconto ainda de R$30. O curso vai ficar por apenas R$150. E ainda dou uma boa notícia para você que está me assistindo aqui, se você é de escola, se tem grupos. Então, se você está trabalhando com grupos, se você é educador, coordenador, se você tem colegas na sua escola que querem fazer o curso, grupos de 5 pessoas, nós estamos dando um desconto ainda mais especial. Então é só entrar em contato comigo que eu vou dizer para vocês qual é esse super desconto que eu estou dando para grupos de professores. Nós queremos disseminar informação, gente. Esse curso nós poderíamos disponibilizar para vocês por um valor muito maior, mas a gente não quer isso. Eu quero disponibilizar informação, porque nós precisamos realmente melhorar o índice de alfabetização no nosso país. É isso que eu desejo, é para isso que eu trabalho, para promover a inclusão. E é por isso que a gente está aqui fazendo conteúdo para vocês todos os dias. Então aqui nessa página, todos os dias vocês veem conteúdo sobre alfabetização, psicopedagogia, neuropsicologia, educação inclusiva, porque nós queremos todo mundo aprendendo. Essa é a minha missão de vida, tá? Então, vendo que tem várias pessoas que estão chegando agora, então se você chegou depois, não participou do início da nossa live, eu vou deixar a live gravada, tanto aqui no meu Instagram ela vai ficar gravada, como ela vai ficar gravada também no meu canal do YouTube, Liliane Reis Psicopedagogia também no YouTube, e você pode ir lá e assistir. E claro, eu aguardo você lá no nosso curso, que já começa segunda-feira. Entra agora mesmo lá no nosso grupo. Tem o link no story lá. E se você não achar o link no story, manda o direct, que eu mando para você o link do grupo para poder você ter acesso ao cupom de desconto com um super desconto para poder você fazer esse curso e ter certeza que você vai arrasar nesse ano de 2024 na educação, na alfabetização dos seus alunos, dos seus pacientes, dos seus pequenos, né? E não só pequenos, tá, gente? A abordagem multissensorial, ela vai ser eficaz tanto para crianças, adultos, idosos, para qualquer idade, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por estar aqui comigo nessa live, nessa quarta-feira. Então, mandem também, estou aqui sempre no story, manda a pergunta de vocês, que eu estou aqui disponível para tirar dúvidas, ok? Aguardo vocês no curso, aguardo vocês lá no grupo VIP, agora eu vou para lá para conversar com vocês, tá bom? Grande abraço, boa noite, até mais!